falei da idade do Ener Valencia, né, de 33 anos, e por outro lado, a seleção do Equador tem muitos jovens, diria até que ela é muito, até mais do que a média das outras seleções, ela aposta muito em jovens e é muito baseada em jogadores jovens, realmente. Isso acontece muito também por o time ter sido terceiro lugar no Mundial Sub-20, então tem jogadores ali daquele Mundial Sub-20 que já estão na seleção. O Gonzalo Plata, que se destacou nessa partida, inclusive, fez uma boa partida, foi bastante comentado, é um jogador do Valladolid, time do Ronaldo Fenômeno, né? E ele conseguiu se destacar nessa partida e ele foi terceiro melhor jogador naquele Mundial Sub-20 de 2019, que o Equador ficou na terceira posição. E esse time do Equador é o terceiro time mais jovem, menor média de idade da Copa. Então, realmente, tem muitos jogadores novos que estão aparecendo. Na zaga tem o Hincapié, no meio-campo Moisés Caicedo, que também fez uma boa partida hoje. E entre esses jovens, vale destacar o jovem mais alternativo dessa Copa do Mundo, que foi o Kevin Rodrigues, jogador da segunda divisão do Equador, entrou em campo no finalzinho do jogo, então saiu do Imbabura para a Copa do Mundo. Jogador alto, um jogador que parece ser um jogador de uma velocidade razoável e estava fazendo gols lá na segunda divisão do Equador. O técnico observou, resolveu dar chance para ele no amistoso pré-Copa, ele entrou bem e aí foi chamado para a Copa do Mundo e já entrou novamente nessa partida aí. Então a gente está vendo um jogador de segunda divisão na Copa do Mundo. Inclusive, né, Alan, tem essa questão do Equador e do Catar ter essa característica de investir, né, em base, né? Eles estão tentando crescer seu futebol a partir de um ponto em comum, né? Até você colocou lá no nosso Instagram. Isso, então também tem essa curiosidade que os dois times tentaram basear bastante as categorias de base ali através de muita influência da cultura espanhola. E aí, primeiro, o Qatar tinha investido bastante numa academia de futebol, a Aspire Academy, que importava muitos treinadores e muito conhecimento da cultura espanhola, principalmente do Barcelona, para formar jogadores, e tinha entre os treinadores ali de base o Miguel Ángel Rodrigues, que foi treinador do Internacional. Ramírez. Isso, e ele participou da formação de alguns jogadores que estão na seleção do Qatar atualmente. E depois ele foi para o Independente Del Valle, fez um bom trabalho no Del Valle, e o Del Valle também tem uma formação com influências espanholas, com influência do próprio Ramírez, e ele participou da formação de jogadores, então, que estão na seleção atualmente, aí, inclusive jogadores de destaque, como o próprio Gonzalo Plata. Então, tem toda essa cultura espanhola, com um treinador que passou pelo Brasil, um treinador espanhol que passou pelo Brasil, trabalhou tanto no Catar quanto no Equador, a força da globalização aí bem exposta nessa partida.